Isaías capítulo de número 11, o reino do Messias é pacífico e próspero. Bem, nós temos aqui já nesse capítulo o negócio já muda um pouquinho. O que nós vamos trabalhar aqui, ele é mais diretamente profético do que propriamente histórico. É um texto que dificilmente você vai analisá-lo de forma histórica. A sua plenitude é totalmente voltada para Jesus e para o milênio, diga-se de passagem. Mas que os antigos israelitas, quando liam esse texto, imaginavam que se referia de uma época em que o rei viria para governar normalmente na terra, coisa que não era verdade, e sem aplicação é outra. Pois trata de uma época em que o mundo estará sofrendo com a presença de Deus na terra através de Jesus, e será um período de grande paz, transformações. Mas você tem que entender que esse capítulo 11, ele é um processo, uma continuação do capítulo anterior. E como terminou o 34, versículo 34 do capítulo 10, falando a respeito de que haverá um grande que chegará e acabará com a opressão inimiga, nós sabemos que esse grande é o próprio Jesus, que voltará e vai aniquilar o poder na época do anticristo. Certo? Mas que no contexto histórico, como nós já vimos, ele se referia à tentativa de Senaqueribe em invadir Jerusalém e houve um grande livramento da parte de Deus, o que na verdade aponta para o livramento com a volta de Cristo e a destruição do exército do anticristo na chamada Batalha do Armagedon. Por isso que o capítulo 11, eu digo, ele passa a ser totalmente milenial, totalmente voltado para o milênio. Agora, o título vem assim: o reino do Messias é pacífico e próspero. Mas o reino do Messias, nós sabemos que só acontece no tempo do fim. Vamos ler, versículo 1. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, quer dizer, da genealogia de Jessé, no caso da genealogia de Davi. Esse broto, esse rebento, é aquele ramo que nasce de um tronco caído. E o tronco caído aqui, no caso, é a casa de Deus, é a casa de Israel. Então esse broto que surge é Jesus. E diz, e das suas raízes um renovo frutificará. Então esse renovo foi Jesus, é Jesus, ele já veio da primeira forma, no sentido da sua manifestação à terra pela primeira vez, e terá uma plenitude na segunda manifestação, isto é, no milênio. Verso 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, porque ele é o próprio Deus, e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então vamos lá, ele está falando que vai surgir um broto, um rebento do trono de Jessé, da casa de Davi, que o Espírito de Deus estará sobre ele, ele terá a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza. Então quando o israelita lia ou lê isso aqui, ele imagina que é um rei carnal que vem para reinar, e nós sabemos que não é. Esse rei, na verdade, é Jesus, que já veio, subiu e vai retornar. 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, quer dizer, não tem parcialidade. Nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, ou seja, ele será totalmente justo e fiel. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui não tem dificuldade. Quem conhece bem a Bíblia sabe que ele está tratando diretamente do anticristo. Basta você conferir em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 8. Ele está falando da volta de Cristo e quando ele vai aniquilar todo o poder do iníquo. Tanto é que ele fala os mansos da terra. Os mansos, você sabe, são os equilibrados, os maduros, aqueles que entendem a obra de Deus na terra. 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos. Porque dentro da Bíblia, sempre cinto é símbolo de justiça. Sempre símbolo de justiça, de verdade, não é? E a verdade
e a verdade, perdão, o cinto dos seus rins. Então vamos lá, ele está trabalhando com a justiça que vem, né, como um cinto, como um envolvedor, como uma capa, e também que vai ser a verdade. Então o reino desse rei aqui, na verdade tem justiça, tem verdade, tem equidade. Isso aqui na verdade você sabe que é Jesus. Aí no 6, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão. Quando fala nédia ovelha, aquela ovelha mansinha, bonitinha, né? Juntos, viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Esse sentido aqui, muitos falam que é somente aplicativo, não é não. Isso aqui é literal, porque ele está justamente falando do que você encontra lá no Apocalipse capítulo 20. Porque quando Jesus voltar à terra, ele vai reinar durante 1000 anos. E durante esses 1000 anos, Satanás será preso, os anjos serão presos, os demônios serão presos, e nós teremos na terra uma paz que nunca o mundo experimentou após a queda de Adão. Então esse período, a ferocidade será tirada, o mal será tirado, então os animais voltarão a ser como eles eram no jardim antes da queda, e da mesma forma como eles ficaram dentro da arca no período do dilúvio. Então aqui diz que as crianças e os animais estarão totalmente dentro de envolvidos por uma simplicidade. Verso 7 diz assim: a vaca e a ursa pastarão juntos. Você sabe que a vaca, ela pasta, mas a ursa não. Mas aqui diz que vai ter uma época. E seus filhos juntos se deitarão, quer dizer, os animais estarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. Por que o leão vai comer palha? Porque você lembra, quem está estudando sabe disso, que o leão, assim como os outros animais, não eram carnívoros, todos eram herbívoros. Todos comiam como os outros animais, que não são predadores. Então aqui está dizendo que vai chegar um momento em que o leão vai comer igual o boi, vai comer palha. 8. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. A áspide é uma serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Quer dizer, a criança vai brincar com cobra, com serpentes, e não sofrerão dano algum. 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, quer dizer, Sião. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quer dizer, a terra, pela presença de Cristo e ao Espírito Santo, todos terão sabedoria, conhecimento, entendimento do Senhor. Então não haverá transgressão contra o Senhor partindo do povo de Deus, mas haverá transgressão partindo dos filhos do diabo. Isso aqui é claro e nós veremos mais à frente, até em outros capítulos. Verso 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão, quer dizer, posta por bandeira, pendão é bandeira, dos povos. E o lugar do seu repouso será glorioso. Por quê? Dentro de Jerusalém, em Sião, será fincada uma bandeira. E essa bandeira será pendão dos povos. Quer dizer, todos os povos se congregarão dentro de Jerusalém para adorarem ao Senhor. Será o repouso da glória de Deus na terra, através de Cristo e do seu ministério. 11. Porque há de acontecer naquele dia, quer dizer, quando se cumprir, que o Senhor tornará, olha só, a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos. Lembra dos resíduos? Os resíduos é o resto volverá. Aquele pouco que fica, que está lá no capítulo 6 de Isaías, né? Aí fala assim, os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, vamos lá, do Egito, de Patros, Etiópia, Elão, Sinar, Ramate e das ilhas do mar, continentes. Moral da história, está dizendo o seguinte, que Deus naquele dia vai recolher os filhos dele que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. 12. E levantará um pendão, quer dizer, uma bandeira entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. Então ele está dizendo que as 2 casas vão se juntar. Israel e Judá novamente estarão juntas. Isso aqui vai ter uma ligação direta com o Vale dos Ossos Secos de Ezequiel capítulo 37, que nós falaremos a seu tempo. Verso 13, ó. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Ó.
Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Esse negócio aqui tem um fundo histórico muito grande, porque as tribos do norte sempre foram encabeçadas por Efraim, e a tribo maior do sul era a tribo de Judá. Então, na verdade, sempre houve uma inveja dos efraimitas e do norte em relação a Judá. Por que isso? Porque como José herdou a primogenitura de Rúben, e a bênção de José foi colocada sobre Efraim e Manassés, seus herdeiros, isso lá em Gênesis 49, na ocasião da morte de Jacó, e na verdade Efraim passou a ser o possuidor da maior bênção, Efraim nunca aceitou a situação de ser inferior a Judá. E Judá, na verdade, sempre foi a tribo do principado. Judá sempre foi a tribo do rei. Eles não aceitavam isso, entendendo que a priorização deveria ser para a tribo de Efraim. Só que nós devemos analisar no sentido que, quando Deus passou a primogenitura para José, ele a fez por quê? Porque Rúben, ele tinha subido ao seu leito e tinha adulterado com a esposa de Jacó, seu pai. Por isso que ele perdeu a primogenitura. Mas pela ordem de primogenitura vinha Rúben, depois Simeão, depois Levi, e em quarto via Judá. Então, na verdade, nós vamos entender o quê? Pela lógica, o primogênito era Rúben, e teria que passar para Simeão, não passou. Teria que passar para Levi, não passou. Teria que passar para Judá, não passou, correto? Ele foi direto para José, e José está lá no final da fila. Mas porque ele era filho da amada dele, que era Raquel, junto com Benjamim também foi, ele justamente passou essa primogenitura para Efraim. Então, na verdade, Efraim ou José, eles furaram a fila, eles entraram na frente onde não poderiam. Então, quando Deus fez a questão, ou ele elegeu o principado, ele já usou de outro critério, porque você sabe que a Bíblia trabalha com eleição, e Deus não pode ser questionado em momento algum com quem que ele elege, se é homem, se é mulher, se é criança, se é 7 anos de idade, 8 anos de idade, não importa, se é o filho da prostituta, se não é, isso aqui não tem como questionar. Então, Judá foi eleito por Deus para ser a tribo do principado. E nós entendemos por quê. Porque se Rúben, na verdade, era o cabeça, e a primogenitura dele passou para José, o José, ele teve uma bênção do pai, mas que não poderia ultrapassar um limite de eleição divina. O que você vai entender? Depois do Rúben vinha Simeão. Simeão não podia porque ele matou os siquemitas, e Jacó, na hora da bênção, tirou uma parcela dele. Levi também não podia, porque também estava envolvido na morte dos siquemitas. E ele foi, como castigo, levado ao sacerdócio, correto? E em quarto viria, aí sim, o Rúben. E aí o Judá. Por isso que Judá herdou o principado. Então, na verdade, seria mais ou menos o seguinte, para você entender. A bênção material no sentido de prosperidade, passou para Efraim. Mas a bênção, na verdade, espiritual, a bênção do principado, permaneceu sobre os ombros de Judá. E eleição não se discute. Mas através dos anos, que você vê que nós estamos gastando um tempo aqui, não perdendo, mas gastando um tempo nessa explicação, porque é de suma importância, nós devemos entender que a rivalidade de Efraim e Judá chegou a causar os cativeiros, as brigas, porque eles brigavam entre si e não cumpriam a missão que lhes foi dada dentro do território de Israel. Verso 14: antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos, despojarão os filhos do Oriente, em Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Porque esse período aqui, Israel vai ser a grande potência mundial, e todos servirão a Israel. Ele está dizendo que Israel voltará a ser um. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá mais Efraim. 15. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito. O Egito é símbolo sempre do sofrimento da escravidão, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. Ele está se referindo ao Egito, porque o Egito é a lembrança mais antiga de sofrimento. Então ele está dizendo aqui que ele vai mais uma vez abrir
o mar. Ele está dizendo que vai trazer o povo dele da opressão. Só que antes ele abriu o mar uma vez. Aqui ele está dizendo que vai ser 7 correntes, ou seria 7 caminhos, 7 formas. Quer dizer, o 7 é o número da perfeição. Ele está dizendo que vai fazer regressar o povo dele para um período muito bom, um período de restauração. E quando fala atravessará com calçados, o calçado é símbolo de povo livre, porque o descalço sempre foi símbolo de escravo. Ele diz que o povo dele deixará de ser escravo para ser verdadeiramente um povo livre. 16. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Assíria. Aí ele se refere ao outro momento que é o perigoso, que é o cativeiro. Como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, como Deus tirou do Egito, Deus promete tirar do cativeiro. Como Deus fez regressar, Ele fez regressar Israel no passado, Ele fará no final. Mas isso aqui nós devemos entender. Isso aqui vai ser no milênio, quando Cristo voltar, aniquilar o anticristo e implantar na terra o seu reino messiânico. Nesse período, tudo passará por uma restauração. Este foi profeta Isaías, capítulo de número 11.